Bom, então, hoje a gente vai manter, né, aquela pegada que a gente iniciou na semana passada, né? No passado a gente falou bastante, assim, nesse sentido, assim, de atividade física e tal, né? Um benefício da atividade física hoje vai ser semelhante, né? Vai ser um estudo falando sobre quebra do sedentarismo, né? Então, é uma outra forma, né, de um benefício relacionado, né, à atividade física, ao exercício físico de uma maneira geral. Então, esse é um estudo que saiu lá na Medicine Science, né, uma revista bastante conceituada aí na nossa área. Como eu comentei, né, na semana anterior, a gente está aqui com a versão a cópia do autor, né, não está disponível ainda a versão completa do artigo, pelo menos não para a gente, né? Então, a gente só tem a cópia do autor, então, infelizmente, tem vários arquivos suplementares que seriam interessantes a gente analisar, mas a gente não vai conseguir analisar, né? A gente não tem esses documentos, então, de certa forma, fica ainda um trabalho para ver, né, no futuro ali, né, esses dados mais completos, mas de uma maneira geral, o coração do estudo a gente vai poder discutir um pouco, né? Então, esse trabalho, o que eles objetivaram, né? Eles objetivaram avaliar se diferentes protocolos que utilizam quebra do sedentarismo, né? Mais especificamente de um tempo prolongado que o indivíduo ficar sentado, se essa quebra, né, se essa interrupção para fazer algum tipo de atividade física seria interessante, principalmente para a saúde glicêmica e também do ponto de vista da pressão arterial. Dessa vez a gente tem que fazer a marcação diferente aqui por causa do... Não tem como marcar a palavra inteira aqui por causa do fundo aqui. Mas, de qualquer forma, eles vão começar o trabalho falando, né, sobre esse aumento do sedentarismo, né, desse estilo de vida sedentário, né? E a gente já discutiu isso várias e várias vezes, né, sobre os avanços tecnológicos que proporcionam, né, essa vida cada vez mais confortável, de certa forma. E, semelhantemente a isso, né, ou consequentemente a isso, esse comportamento sedentário vai estar associado, né, com uma maior incidência de doenças cardiovasculares e também, né, assim como o surgimento das doenças, também com a mortalidade por causa dessas doenças cardiovasculares. E como também a gente comentou, né, no momento de discussão na semana anterior sobre as recomendações da atividade física, que muitas vezes acabam até se dando as recomendações de uma maneira meio genérica e que às vezes fica difícil, né, para a pessoa que está querendo achar alguma barreira, né, com essas recomendações muitas vezes generalistas, assim, ela acaba encontrando uma barreira, diz que falta de tempo, enfim. Mas, de uma maneira geral, além das recomendações de aumento de tempo de atividade física, também tem surgido essas recomendações de você evitar um tempo, principalmente um tempo prolongado de tempo de sedentarismo, né? Então, seriam aquelas recomendações: sente menos, mova-se mais, né? Sit less, move more. Então, que é justamente isso. De repente, não precisa nem aumentar muito tempo de atividade física, mas se você cortar o tempo de sedentarismo, já acaba sendo bastante interessante, né? Ou mesmo aquelas pessoas, né, que de repente passam lá 8 horas por dia sentado, daí vai lá na academia e faz um HIIT lá de 20 minutos e beleza, acha que tá top, né? Tá resolvido o problema. Enquanto que passa muito mais tempo, né? Só sentado. Enfim. Daí ele vai comentar, né, também que essa questão de reduzir o sedentarismo é um assunto interessante, um assunto importante e necessário para desenvolvimento, né, de melhores diretrizes nesse sentido, né? Então fala-se de reduzir esse tempo sedentário ou de quebrar esse tempo de uma forma que nesse intervalo possa se realizar algum tipo de atividade física.
embora não se tenha exatamente uma recomendação ou uma orientação nesse sentido, né? E aí, eles vão comentar sobre alguns estudos já anteriores que vêm investigando esse assunto, que observam, né, que essas quebras, né, do tempo sedentário prolongado acabam sendo interessantes do ponto de vista cardiometabólico, embora o que eles tenham observado, né, na revisão que eles fizeram, que a maior parte dos estudos eles não investigam o assunto de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais completa, né? Eles observaram que 58% dos estudos testavam apenas uma única dose, né, de exercício físico, sendo que nenhum testou mais do que 3 doses, e a maior parte deles focam em apenas um elemento, né, que seriam duração, intensidade ou o tipo de atividade. Geralmente, os estudos eles acabam não abrangendo diferentes métodos, né? Então, ou fica uma única duração, ou fica uma única intensidade, ou fica um único tipo de movimento. E isso muitas vezes acaba sendo difícil de comparar e de também trazer para a realidade, né, dos indivíduos, até porque tem alguns estudos que falam que você realizar uma quebra do sedentarismo de 20 em 20 minutos acabaria sendo bastante interessante, embora, vamos imaginar um indivíduo que trabalha num escritório, que trabalha realmente sentado bastante tempo assim, será que ele vai conseguir, na vida real, parar a cada 20 minutos para fazer 5 minutos de exercício, para fazer sei lá quantos minutos de exercício? É difícil a gente imaginar isso, né? Então, eles buscaram, né, trazer um estudo que avaliasse esse efeito agudo, né, de uma atividade física leve, que seria uma caminhada, né, em indivíduos de meia idade e idosos, né, utilizando dois elementos, né, que seriam 2 tipos de frequência e 2 tipos de duração do intervalo, né? Então, seriam dois tipos diferentes de frequência em relação à quebra do sedentarismo, então, em relação 30 minutos um, 60 minutos outro, e a duração desse intervalo, que a gente vai ter a opção de 1 minuto e de 5 minutos. Então, usaram 2 elementos, né, utilizando condições semelhantes, né, o que eles tentaram trazer semelhantes ao mundo real, né, seriam uma atividade de caminhada, né, poderia ser utilizado no mundo real, né, a pessoa andar pelo local de trabalho, em um período de tempo que também talvez fosse possível, né, dando um intervalo de meia hora, a cada 1 hora, intervalos relativamente curtos, né, 1 minuto e 5 minutos. Então, eles recrutaram pessoas acima de 45 anos, sem pré-condições clínicas, né, então sem problemas cardíacos, problemas respiratórios, enfim. Essas pessoas, elas tinham que ter um dia a dia de sedentarismo, né, então eles tinham que se manter de uma maneira sedentária por mais do que 8 horas por dia, sendo que esse tempo sedentário teria que ser um tempo sempre prolongado, né? Maior, pelo menos 50% dessas 8 horas tinha que ser derivado de um tempo acima de 30 minutos. Então, por exemplo, de repente o indivíduo fica 8 horas por dia sedentário, mas ele fica fazendo quebras nesses intervalos, né? Por exemplo, um motoboy. O motoboy passa boa parte do tempo sentado, mas de tempos em tempos ele está levantando para fazer uma entrega, ele levanta para pegar a encomenda, enfim, né? Ele não fica muito tempo consecutivo parado, né? Ele fica fazendo essas quebras, né? Então não era o objetivo do estudo era pegar pessoas que ficam tempo prolongado sentado e que no total fossem mais do que 8 horas por dia, né? Aí eles determinavam isso através de um acelerômetro, né, durante 7 dias, estudo que envolveu os indivíduos lá em 1 ano e meio, né, para a gente arredondar. No entanto, foi interrompido por causa do Covid, né, a gente vai falar daqui a pouquinho. Na verdade, vai falar agora. Então, eles interromperam, né, o estudo devido à pandemia, né. Então, eles queriam 17 sujeitos, mas eles acabaram completando apenas com 11, né, devido à questão da pandemia, e ainda 2 tinham dados parciais. Pela questão ali da pandemia e tudo, provavelmente por isso que ainda
uma revista assim, de qualidade alta acabou aceitando, né, o estudo. Bom, o indivíduo ficava, eram 5 visitas, né? Então, essas visitas eram aleatorizadas, né? Com um intervalo de 4 dias entre cada uma. Na primeira visita, né, uma das visitas, o indivíduo ficava de uma maneira sedentária, ininterruptamente, né? Ficava o tempo inteiro sedentário. Esse seria o dado controle. Nas outras 4 condições, né, seriam as condições experimentais, em uma delas, os indivíduos faziam essa caminhada a cada 30 minutos, 1 minutinho de caminhada a cada 30 minutos, numa segundo momento, numa segunda sessão, no caso a terceira aqui, né, faria 5 minutos de caminhada a cada 30 minutos, numa outra, 1 minuto de caminhada a cada 60 minutos, e finalmente 5 minutos de caminhada a cada 60 minutos. Tudo isso sendo um total de 8 horas, né, que seria para cobrir uma jornada de trabalho, né, seria para cobrir um grande período de tempo, né, levando em consideração que os indivíduos faziam uma sessão de familiarização, tanto nos instrumentos de avaliação, quanto também ao protocolo de caminhada na esteira, né. Era feito de uma forma randomizada, os indivíduos, nos dias anteriores à sessão, eram orientados a não realizar uso de bebida alcoólica, cafeína, suplementos, nem fazer exercícios extenuantes. As atividades, elas eram realizadas no período da manhã, para o indivíduo chegar em jejum, justamente porque o indivíduo ele fazia de uma forma totalmente padronizada, né, esse café da manhã, né, padronizado em relação às outras sessões. O peso corporal era medido também no início da sessão, assim como frequência cardíaca e pressão arterial. Eram 8 horas o total, né? Então, na metade, com 4 horas, os indivíduos eles realizavam um almoço, né? E esse almoço também foi padronizado em relação às outras sessões. O consumo de água era de acordo com a vontade dos indivíduos, então eles faziam uso de água de uma forma como eles queriam na primeira sessão, e depois o volume total, né? Então, por exemplo, se nas 8 horas o indivíduo tomou 2 litros de água, nas outras sessões ele teria direito de tomar 2 litros de água, desde que, ou melhor, seguindo, né, a vontade dele, né? Mas teria que beber aquela quantidade para ficar padronizado. As alimentações, elas foram... O almoço, né, foi padronizado de uma forma que atingisse 33% da necessidade energética dos indivíduos. Né? Então, eles padronizaram de uma maneira geral, né, a questão da alimentação, né, e a questão do uso de água, e também a questão de ida no banheiro, né? Então, o indivíduo também, para ir no banheiro, ele tinha uma padronização. Então, de certa forma, foi padronizado bem certinho. A gente pode questionar se isso poderia se aplicar, né? Poderia ser realmente semelhante a uma atividade comum do dia a dia, né? Será que uma pessoa fica realmente às 4 horas só sentado ali? Algumas atividades sim, outras nem tanto, né? Mesmo o trabalho de escritório. Então, esses indivíduos, eles tinham a supervisão presencial, né, de um membro da equipe. Eles ficavam sentados numa cadeira, né? Nessa cadeira, eles tinham o direito de ficar usando um computador para trabalhar, para lazer, para assistir uma série. Então, era livre, né? Desde que se mantivessem sentados. E daí, a atividade na esteira era a 2 milhas por hora, né? Sem uso de inclinação. Então, era bem devagar, bem de boas. Né? E daí, na esteira, eles também utilizavam a mensuração da frequência cardíaca através de um cardiofrequencímetro, e também faziam uma avaliação da percepção subjetiva de esforço. Os dados primários, eles consideraram do ponto de vista da glicemia, e os dados
secundários da pressão arterial. Ainda assim, eles utilizaram algumas outras avaliações, como relação de escala de humor, aceitabilidade dos protocolos, enfim. Boa parte disso está nos suplementares, né? Alguma coisinha de fadiga, de humor, ainda está aqui no trabalho, a gente pode discutir um pouquinho, mas algumas coisas mais específicas estão no suplementar, a gente vai ter. Mas, enfim, o equipamento de glicose era mensurado automaticamente, de 15 em 15 minutos, enquanto que a pressão arterial era mensurada de forma manual mesmo, a cada hora. Avaliaram também a aceitabilidade, e daí para realizar a análise estatística, eles utilizaram uma técnica que talvez não seja tão comum para a gente, mas se vocês forem pesquisar outros artigos semelhantes, assim, que usem essa questão da avaliação de controle glicêmico ao longo do tempo, vocês vão achar fácil, que seria essa área sobre a curva incremental. Justamente por quê? Porque quando você está avaliando essa questão da glicemia, vai ter vários, por exemplo, você vai avaliar ela de tempos em tempos, né? Então, você vai avaliar de tempos em tempos, e ali eles ainda acabam colocando uma alimentação no meio, né, que vai mudar ainda o perfil do dado, né, porque vai subir a glicemia. Então, eles acabam utilizando esse dado de área sobre a curva incremental justamente para proporcionar um único valor, né, para toda aquela condição, né, para toda aquela variável naquele dia, né. Então, é uma técnica estatística um pouco mais elaborada, não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? Talvez a área sobre a curva normal, que dirá essa área sobre a curva incremental, mas é justamente por isso que eles utilizam, né? Pela característica dessa medida de glicose ao longo do tempo, né? E, consequentemente, também da pressão arterial ao longo do tempo. Em relação aos resultados que a gente vai na tabela aqui, que fica mais fácil, no gráfico, na verdade, tabela só no suplementar. Então, a gente pode observar aqui, né, o gráfico, o comportamento da glicemia ao longo do tempo, né, no controle, com caminhada de 5 minutos a cada 30 minutos, com caminhada de 5 minutos a cada 60, ou a cada 30, 5 minutos a cada 30, em vermelho, 5 minutos a cada 60, em verde, 1 minuto a cada 30 em azul, e 1 minuto a cada 60 em um outro tipo de azul. Então, a gente pode ver o comportamento do gráfico aqui, evidentemente aqui, né, na hora do almoço, dá uma disparada lá na glicemia, e depois ela tende a voltar a cair, né? E de uma maneira geral, né, se a gente observar aqui o resultado da área sobre a curva incremental da glicemia, o resultado que apresenta diferença significativa é de 5 minutos, né? Então, uma caminhada de 5 minutos a cada 30 minutos, né? Então, você vê por que é utilizado, né, a área sobre a curva incremental nesse dado. Porque aqui você vê, aqui, como é que eu vou avaliar, né? Vou avaliar de tempo em tempo, fazer um marco no tempo aqui, mas será que esse é o melhor resultado? Então, por isso que eles pegam tudo isso aqui, né? Toda essa análise e joga para um único dado, né? Para representar um resultado ao longo do dia, né? Então, foi observado que a caminhada a cada 5 minutos, ou melhor, 5 minutos de caminhada a cada 30 minutos, né, dando esses intervalos de 30 em 30 minutos, foi o mais eficiente para controle glicêmico. Certo? E para pressão arterial, vamos ver se cabe aqui. Para pressão arterial, no gráfico de cima, no gráfico de cima é a sistólica, no gráfico de baixo a diastólica, né? Então, no gráfico de baixo, né, na diastólica, você observa, né, que não houve diferença estatística em nenhuma dos métodos, né, embora
na pressão arterial sistólica, foi observado que todos os métodos, né, apresentaram diferença estatística quando comparado ao controle, né? Então, todos os métodos poderiam ser utilizados também para controle da pressão arterial sistólica, né? Então, seja você realizar 1 minuto de caminhada a cada 30 minutos, 1 minuto de caminhada a cada 60 minutos, que parece ter o resultado mais eficaz aqui, 5 minutos de caminhada a cada 30 ou 5 minutos de caminhada a cada 60. Todos apresentaram uma diferença estatística, né? Quando comparado à situação controle. Daí aqui seria aquele caso de você observar qual que seria o mais adequado para a rotina ou, de repente, para os objetivos do sujeito. E ainda ele vai ter aqui alguns resultados em relação à fadiga, em relação ao humor, de uma maneira geral, em relação à performance cognitiva. Em relação à performance cognitiva, não teve uma diferença estatística em relação ao controle, embora vários dos métodos aqui pareça ter uma tendência, né, de melhora. Talvez, se você levar isso ao longo do tempo, possa ter uma diferença, embora na sessão aguda não teve. Em relação ao humor, né, foi semelhante à pressão arterial sistólica, né, onde qualquer um dos protocolos aqui foi eficaz, né, apresentou diferença estatística quando comparado à sessão controle. E em relação à fadiga, apenas realizar 1 minuto de caminhada a cada 60, né? Então, seria a sessão mais curta, né? O intervalo mais curto no tempo mais longo, né? Então, intervalo de 1 minuto a cada 60, que não teve diferença estatística quando comparado ao controle. Agora, todos os outros teve diferença estatística quando comparado ao controle. Acabou sendo mais interessante também. Ixi, acho que caiu aqui. Caiu? Voltou? Tá. Vamos ver se esse petão. Outra janela? Agora voltou. Voltou. Então, vamos lá. Putz, aqui diminuiu, parece, a janelinha aqui. Vamos lá. Pegou a parte da aceitabilidade ali, Rafael? Só para a gente ter. Foi só os últimos 15 segundos ali que travou. Então, beleza. Então, é basicamente isso, né? A maior parte dos sujeitos toleraram bem as condições e eles conseguiram realizar, né? Performar toda, até uma caminhada lenta, né? Tudo. Então, bom, o que tem aqui que eles vão colocar aqui na discussão do mais relevante, né? Que seriam os resultados que eles observaram, né? Foram que, em relação a controle de glicêmico, né? Essa maior frequência, né, da atividade, não, então, atividades a cada 5 minutos, uma atividade um pouco mais, uma intensidade, talvez, de uma duração maior, né, então, 5 minutos a cada 30, então, você parar a cada meia hora para fazer 5 minutos de atividade, né, acabou sendo o resultado mais interessante, enquanto que, do ponto de vista da pressão arterial sistólica, né, não teve grande diferença, tanto você fazer a cada 30, a cada 60, 1 ou 5, teve benefício quando comparado ao controle. Aí, vamos ver o que mais que tem aqui de importante. Não tem nada assim de muito. Acho que vamos lá nas limitações, lá, que eu acho que tem alguma coisinha lá. O resto aqui é tudo mais coisa para a gente discutir também. Nas limitações, eles vão comentar. Eles ainda reportam aqui, né, essa redução na fadiga, no distúrbio do humor também, que acaba sendo bastante interessante. Na limitação, eles comentam
que uns resultados meio gerais, por enquanto. Agora que eu lembrei, não tem muita coisa aqui nas limitações, é meio que um enrolation aqui só. E é basicamente isso, né? Então, seria essa recomendação de a cada 5 minutos, de cada 30 minutos, realizar 5 para controle glicêmico, enquanto que para pressão arterial, qualquer método estaria de acordo. Acho que o resto que tem ali na discussão é coisa que a gente pode discutir aqui com nossas próprias palavras. Então, vou fechar aqui a gravação, para a gente discutir.